Nesta aula nós vamos fazer uma apresentação geral das cavidades corporais e de alguns órgãos importantes dentro dessas cavidades para construirmos referências da anatomia de órgãos do nosso corpo. Na região torácica, nós temos aqui um corpo à nossa esquerda, e nesse corpo a gente pode identificar a parte alta do tórax, que a gente vai estudar em uma aula sobre isso, que é a abertura torácica superior. Lá embaixo eu fiz uma estimativa de onde a gente espera o músculo que separa o tórax do abdômen, que é o músculo diafragma torácico. No esquema à nossa direita, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, direito e esquerdo, e os pulmões, direito e esquerdo. Aqui um corte transversal, um esquema de um corte transversal, mostrando para nós que a caixa torácica ela tem uma parede lateral, construída pelas costelas e pelos músculos torácicos, uma parede posterior, onde a gente vai encontrar a coluna torácica e o início das costelas, a porção mais horizontalizada das costelas, e uma parede anterior, onde a gente encontra as cartilagens costais e o osso do peito, que é o osso externo, mais a musculatura da parede. Nós encontramos aí dentro do tórax os pulmões, as estruturas do mediastino, e aí aparece em azul a veia ásico, em vermelho a artéria aorta e o esôfago. O coração também entre os pulmões. E aqui um raio-x de tórax. Geralmente a gente faz um raio-x de tórax numa incidência PA, ou seja, o raio-x entra pela região posterior do paciente e o A de anterior, o paciente deixa essa parede junto ao filme, para que a gente tenha uma estrutura sem alterações significativas dos volumes dos órgãos torácicos. Nós temos ali a representação das clavículas, das costelas, as partes posteriores especialmente, são porções mais horizontalizadas, onde nós esperamos o diafragma na base dos pulmões. Neste caso, como se trata de um paciente feminino, os contornos mamários, e entre os pulmões a sombra do coração. Agora, nesta imagem, na figura da esquerda, a gente tem um desenho do Netter, mostrando o ocioide, a laringe, a glândula tireoide, a traqueia em posição anterior, e posteriormente nós temos a parede muscular da faringe, atrás da laringe, e o esôfago. Observem como a traqueia e o esôfago eles continuam dentro do tórax. Eles começam no pescoço, tem uma porção cervical, e depois continuam dentro do tórax no espaço entre os pulmões, que nós reconhecemos como mediastino. No osso do peito, o osso externo, nós temos ali na figura do Netter e também na imagem radiológica o manúbrio ou cabeça do osso externo. Logo abaixo, o corpo do osso externo. No encontro da cabeça do externo com o corpo do externo, a gente tem o ângulo e a partir dele a gente pode traçar uma linha que vai até a coluna posteriormente. Esta linha horizontal na altura do ângulo external nos permite dividir o espaço mediastinal, o espaço entre os pulmões, numa região superior, onde nós estamos vendo aí grandes vasos e também a glândula que a gente conhece como timo em cima do coração,
E abaixo do ângulo external desse plano, que a gente também chama de plano de Louis, nós temos o mediastino inferior. O mediastino inferior, como a gente vê na imagem radiológica, ele é dividido em 3 áreas, uma área anterior, uma área média e uma área posterior. Na área média, a gente tem o coração, dentro de uma bolsa que é o pericárdio. Na frente do mediastino médio, nós temos o mediastino anterior, onde vê aí na figura do néter a continuação da timo, da glândula timo. Atrás do coração, nós temos o mediastino posterior, que é onde a gente espera encontrar o esôfago e também a aorta. Nesta imagem radiológica, a gente vê um artefato, um fiozinho, que termina dentro do coração, é o do marca-passo cardíaco que o paciente possuía. Nesta imagem temos uma tomografia computadorizada em corte axial, em um plano onde podemos ver a traqueia. Na imagem de cima, a traqueia aparece com o seu espaço interno, que a gente chama de lúmen, normal, e representa o paciente no movimento de inspiração pulmonar. Na imagem de baixo, a mesma traqueia aparece colapsada. Quando o paciente expira, a parede da traqueia não sustenta o seu espaço interno, então entra em colapso. Esse distúrbio é conhecido como traqueomalácia. Agora vamos ver a cavidade abdominal. Aqui nós temos um corpo extremamente magro, era um senhor que faleceu por caquexia, que é uma desnutrição completa, e no corpo dele a gente consegue ver com muita clareza as margens do esqueleto, as margens das costelas, da margem chamada bordo costal direito, bordo costal esquerdo e os ossos do quadril. Se nós observarmos a posição do diafragma, é esperada aí junto aos bordos costais, passando pelo processo chifoide. Lá embaixo, a linha superior do quadril pode representar um limite entre o abdômen e a pelve, embora este limite não seja preciso. Se traçarmos 2 linhas verticais, passando pela parte média da clavícula, por isso chamadas linhas hemiclaviculares ou médio-claviculares, e 2 linhas horizontais, uma pelo bordo costal, uma linha subcostal, e outra de uma crista ilíaca a outra, que a gente chama de linha biilíaca ou intertubercular. Nós construímos 9 regiões abdominais. No centro a gente tem a região conhecida como epigástrio, depois a região umbilical e, em terceiro lugar, a região suprapúbica. Nas laterais nós temos os hipocôndrios, regiões 4 e 5, hipocôndrio direito, número 4, e hipocôndrio esquerdo, número 5. As regiões dos flancos, direito e esquerdo, e as regiões ilíacas. Ilíaca direita, número 8, ilíaca esquerda, número 9. Na figura que aparece à nossa direita, a gente tem uma representação do conteúdo de órgãos que nós esperamos no abdômen. Observem que se a gente marcar, como está marcando esse arco preto, a porção do intestino grosso que a gente reconhece como cólon transverso, nós podemos dividir o conteúdo abdominal em região supracólica, onde nós esperamos normalmente o fígado, o estômago e o baço, e abaixo do cólon, a região infracólica, onde a gente espera o intestino delgado. Todos esses órgãos são envolvidos por uma bolsa chamada peritônio, e o espaço atrás dessa bolsa
é conhecido como retroperitônio ou espaço retroperitoneal, e que nós não estamos vendo nessa imagem, vamos ver numa outra imagem. Aqui é um plano axial, um corte transversal do abdômen pela sua parte alta, aquela parte que nós reconhecemos como supracólica ou supramesocólica. Nós vemos que as paredes laterais são formadas nessa parte alta do abdômen ainda pelas costelas e os músculos associados. A parede posterior tem a coluna lombar e uma parede muscular bem desenvolvida. E na parede anterior a gente tem os músculos da parede anterolateral do abdômen. Aqui a gente vê o fígado, em seguida o estômago e o baço. Esses três órgãos são órgãos bastante representativos do espaço supracólico. Atrás do peritônio nós temos os rins, os grandes vasos do abdômen, a veia cava em azul e a artéria aorta em vermelho, e o pâncreas, que fica atrás do estômago, também um órgão atrás do peritônio, retroperitoneal. Aqui nós temos um desenho do sistema digestório, da cavidade oral até o canal anal, e imagens radiológicas contrastadas do trato gastrointestinal. O número 1 indica o esôfago, o número 2 o fígado, o número 3 a vesícula biliar, que armazena a bile produzida pelo fígado. O número 4 mostra o estômago, no esquema e na imagem radiológica. Vejam que no raio-x contrastado do estômago a gente tem 2 vezes o número 4, porque na parte mais alta do estômago está o contraste acumulado, que é quando o paciente fica em decúbito, deitado, o contraste se acumula ali, depois ele gradualmente vai sendo eliminado através da bolsa gástrica, e o número 4 ainda é o estômago, só que ali a gente está vendo um conteúdo aéreo. O número 5 mostra o colédoco, que é uma via biliar que leva a bile armazenada na vesícula biliar para o duodeno. O número 6, o pâncreas. O número 7, o duodeno. O duodeno aparece no esquema, à nossa esquerda, e também na radiografia contrastada. Nós indicamos ali 3 vezes o número 7 porque o duodeno ele tem diferentes porções. As porções onde nós indicamos os números aí é a porção descendente e a porção transversa do duodeno. Aí nós temos o número 8, que é a porção onde termina o duodeno e começa o jejuno, que é a segunda porção do intestino delgado. Na imagem contrastada aparece o número 8 também, e o contraste parece fazer um bico ali, justamente onde termina o duodeno e começa o jejuno. A gente chama esse ponto de flexura duodeno-jejunal. O pessoal da radiologia gosta também de chamar de ângulo de Treitz, T-R-E-I-T-Z, Treitz. O número 9 é o intestino grosso, a porção que a gente chama de cólon transverso e que nos permite dividir o abdômen em região supracólica e infracólica. O número 10 mostra o jejuno, que é a continuidade do intestino delgado a partir do duodeno. E o número 11 mostra o ilho. O jejuno são alças superiores do intestino delgado e o ilho são alças inferiores do intestino delgado. Lá na imagem contrastada, à nossa direita, o número 9 também mostra o cólon transverso. Além disso, nós temos o número 12 no esquema e na imagem contrastada, que é o início do intestino grosso, que nós reconhecemos como seco.
associado a ele a gente tem o apêndice vermiforme ou apêndice cecal. O número 14, apenas na imagem contrastada, na radiografia contrastada, é o cólon ascendente ou cólon direito. E o número 15, o cólon descendente ou cólon esquerdo. O número 16, no esquema e na imagem contrastada, mostra o cólon sigmoide. Então nós podemos reconhecer que o intestino grosso ele tem cerco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. E termina numa porção indicada ali no esquema pelo número 17, que é o reto e o canal anal. O quadro em amarelo mostra um esquema do intestino delgado, mostrando suas pregas internas e qual é a aparência dele no raio-x contrastado. Coisa que a gente pode ver também na radiografia contrastada que aparece ali em cima, onde nós temos o intestino delgado. O quadro vermelho mostra um desenho da alça do intestino grosso e como aparecem as alças ou as alstrações, os segmentos do intestino grosso num raio-x contrastado, coisa que também a gente vê muito bem na imagem que está logo acima aí, onde aparece o intestino grosso contrastado. Aqui é um exercício para que vocês identifiquem as estruturas do número 1 ao número 5. Agora nós temos aí duas figuras do néter. A figura da esquerda mostra uma tesoura fazendo o corte da bolsa peritoneal para a gente poder fazer um acesso dos órgãos que estão atrás da bolsa peritoneal. A figura da direita está mostrando o que nós esperamos na região chamada reto peritônio ou espaço reto peritoneal. Então lembrem, é preciso cortar o peritônio para fazer o acesso. Lá atrás a gente encontra a veia cava inferior, a artéria aorta, a sua porção abdominal, os rins, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, o duodeno. Nesta imagem o que nós vemos é um exame físico da região abdominal no flanco esquerdo. Observem que a mão esquerda do examinador empurra um órgão para dentro e para cima, e a mão direita faz pressão sobre este mesmo órgão, que é o rim esquerdo. Também pode estar palpando, no caso de um aumento do baço, estar palpando o baço nesta mesma região. Mas para isso é preciso que o baço esteja aumentado, senão esta palpação está identificando o rim esquerdo do paciente. A última região que nós vamos ver nessa aula é a região pélvica. Na região pélvica é importante a gente considerar o esqueleto da região. Nós temos aqui o osso ilíaco no desenho e na imagem radiológica, o osso isquio, tanto no esquema como no raio-x, e o osso pubis. Esses três ossos, o ilíaco, o isquio e o pubis, formam o que a gente reconhece como o osso do quadril, ou osso coxal. Os ossos do quadril, ou ossos coxais, articulam com o osso sacro, que por sua vez está associado ao cóccix. Então, o osso do quadril, sacro-cóccix, mais o outro osso do quadril formam o esqueleto da pelve óssea. À direita nós temos um raio-x de uma criança, onde a gente verifica que o osso ilíaco, apontado pela seta,
o osso isquio e o osso pubis ainda não estão fusionados. Entre eles nós temos ainda tecido cartilaginoso que não segura o raio-x e, portanto, aparece escuro na imagem radiológica. Além disso, a gente vê também a cabeça do fêmur, que ainda não está bem desenvolvida. Isso é típico de uma criança ainda em desenvolvimento. Aqui nós temos uma figura do néter do corpo feminino, pelve feminina, em corte sagital mediano. Se nós imaginarmos uma linha da porção superior da sínfise púbica até o encontro do osso sacro com o cóccix, esta linha nos permite definir uma região suprapúbica e uma região que fica atrás da sínfise púbica, nós vamos chamar de retropúbica. Na região suprapúbica, nós estamos aí apontando o ovário e o útero. Na região retropúbica, na figura do néter e na radiografia contrastada, nós estamos vendo a bexiga, na figura o reto, a uretra e a vagina. Nesta imagem a gente tem um esquema da pelve feminina em cima, à esquerda, e da pelve masculina em cima, à direita. Na radiografia contrastada embaixo nós temos uma histerosalpingografia, ou seja, uma radiografia que introduziu um contraste no útero, por isso histero, e esse contraste ele passa pelas tubas uterinas, que a gente reconhece como salpingo, por isso o nome é histero com H, histerosalpingografia. Aí nós temos a cavidade uterina com o contraste, e aí a gente tem o contraste invadindo uma das tubas uterinas. À direita nós temos o aparelho feminino, as setas estão indicando os canais chamados vasos deferentes ou ductos deferentes, que transportam os espermatozoides dos testículos para o encontro com as glândulas seminais. Aqui as setas indicam as glândulas seminais, e das glândulas seminais o conteúdo passa para os ductos ejaculatórios, que vão diretamente para a uretra. Muito bem, existem alguns links importantes aí para a gente continuar estudando esse tema. Raio-X do crânio, todos eles são do Dr. Jezreel, que é um radiologista que tem vários vídeos no YouTube, e nós vamos estudar bastante a matéria que o Dr. Jezreel publica nesses vídeos do YouTube. Para começar, nós temos aí uma coleção importante, raio-x do crânio, raio-x do tórax, o que é uma incidência P, uma incidência PA, raio-x do abdômen e raio-x da pelve. Todas estas aulas são muito importantes, estudem com bastante atenção, façam anotações, redigam perguntas. Nós vamos exercitar esta aula e as aulas do Dr. Jezreel.